Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco, mais uma rica oportunidade que temos de juntos meditarmos em mais uma porção da bendita e santa palavra de Deus. Minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, pela sua vida, pela sua família. Minha gratidão a Deus por poder estarmos vivos e desfrutando de saúde nesse pleno momento de extrema, eu diria assim, que de extremas desgraças que têm ocorrido no mundo afora. Mas Deus tem nos guardado em meio a tantas desgraças que têm proliferado em torno deste mundo. Eu quero agradecer a Deus também pelos nossos irmãos contribuintes, aos irmãos que têm nos ajudado financeiramente, que têm estendido a sua mão. Recentemente tem nos ajudado, tem entendido o tamanho da nossa luta, das nossas dificuldades. Minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês que contribuem financeiramente no nosso trabalho, no nosso canal Bíblia em Foco. Minha gratidão a Deus por vocês que têm orado em meu favor, que têm buscado a presença de Deus em meu favor. Queridos e amados irmãos, estou dando sequência àquele rol de vídeos que nós estamos gravando na temática da heresiologia, onde nós temos tratado sobre feito uma recapitulação de todos os acontecimentos da última hora que tem trazido esse grande prejuízo em larga escala para a obra de Deus, para a Igreja de Cristo na face da terra, porque hoje nós encontramos na maioria das igrejas corrompidas por todas as coisas que têm adentrado dentro da igreja. Eu diria que é o mundo dentro da igreja. Isso aí se pregava, se combatia, e ninguém dava atenção, ninguém apoiava, e hoje nós encontramos essa destruição total da igreja porque as pessoas não zelaram da sã doutrina e da própria congregação onde congregavam. Nem os líderes, tão poucos líderes, e também os membros não aceitavam quando tinha algum líder que queria combater todo tipo de aberração e atrocidade dentro das suas congregações. Eu quero falar sobre obreiros autoconsagrados. Quem são os obreiros autoconsagrados? São aqueles obreiros que eles mesmos se consagram a si mesmos e saem por aí dizendo que são presbíteros, que são pastores, que são reverendos, que são apóstolos, que são bispos, enfim, presbítero, pastores e tantos outros títulos que eles galgam para eles mesmos. Então eu quero falar sobre esses obreiros autoconsagrados, aqueles que a si mesmos se consagram, sem nunca ter sido ministrado por ninguém, nem consagrado por ninguém. Na verdade, eles nunca tiveram uma história ministerial, nunca tiveram uma carreira ministerial, nunca tiveram um embasamento ministerial sobre as suas vidas, mas se autoconsagraram a si mesmo, como acontecia em várias igrejas que eu congreguei, como a AD e a IPDA, onde muitas pessoas se autoconsagravam como santo homem de Deus, como homens temido pelos demônios, apóstolos da fé, apóstolo de Cristo, apóstolo dos milagres, como se vê também na Assembleia de Deus, alguns que de diácono passam direto ao pastorado e depois aparecem no cenário mundial aí como pastor e como político, como Marco Feliciano e tantos outros, tá certo? Falando aí, dando nome aos bois para vocês entenderem um pouco daquilo que nós estamos falando. Então, muitos dos pastores assembleanos e dos pastores de todas as denominações, principalmente da IPDA, a grande maioria de muitos pastores nunca foram pastor. Isso acontecia muito na IPDA. A pessoa colocava um jaleco branco nas costas, ele tinha sido auxiliar, muito mal auxiliar, e saía por nem cooperador, às vezes ele era, que era um dos primeiros carguinhos de relevância da IPDA, e se saíam por aí se autoconsagrando como evangelista, como ministrador, como pregador, tirando tantas outras coisas. Então é sobre essas pessoas que eu estou falando, esses obreiros autoconsagrados, aqueles que a si mesmos se consagram sem nunca ter sido ministrado. E tem outros que saem das suas igrejas, como alguns pregadores que abriram igreja aí, como alguns cooperadores que eu conheci, que eram cooperadores e de repente apareceu como pastor, como apóstolo, Sidney Tomás, Júlio César, eram cooperadores na IPDA, de repente apareceram como pastores, como apóstolos, nunca galgaram nenhum cargo de presbítero dentro das igrejas que estavam, nem diácono eles foram, e se apareceram com a grande congregação como apóstolo, como presbítero, como pastor, como bispo. E isso, na verdade, eles chamaram um maluco lá para consagrar eles e colocar as mãos sobre eles
e automaticamente se autoconsagraram ao que são hoje. Mas nas suas igrejas onde estavam não tinha história nem ministério. Então é sobre isso que eu quero falar essa tarde com vocês, para que vocês possam entender. E aí é por isso, não citando, não seja o caso de alguns nomes que eu já citei, mas é por isso que aparecem tantos obreiros escandalizando a nível de Brasil e de mundo, tais como obreiros aí que abusaram sexualmente de pessoas doentes, que veio à tona aí nas redes sociais, aquelas pessoas que se aparecem como itinerante, como pastor, como evangelista, aí tudo é pastor. Aí nessa alta escala aí todo mundo é igual. Aí apareceu aí alguns recebendo aí socos e pontapé em pleno vídeo gravado, porque estava abusando de pessoas doentes, deficientes, estavam cometendo incesto, abuso sexual, estavam aí trazendo tantas desgraças para dentro do evangelho. Outros se aproveitando dos dons espirituais para explorar pessoas como os grandes exploradores da fé. Na verdade, o nome deles é esse, são exploradores da fé. Não estão preocupados com almas nem com o evangelho de Cristo. Longe de mim que esteja falando aqui uma mentira. Estou falando aqui a mais pura verdade. É por isso que todas essas pragas ruins, essas ervas daninhas, têm entrado e adentrado dentro dessas igrejas modernas e desse evangelho maldito pregado por eles, que não é o evangelho abençoado e bendito da cruz do Calvário, evangelho de renúncia, de entrega, de perdão, de reconciliação. Então esse evangelho pregado hoje dentro dessas igrejas compactua e concorda com tudo isso, porque essas pessoas não têm um ministério levantado pelo próprio Deus, não tem uma história de vida ministerial, não tem uma renúncia de vida para ser um grande obreiro, para ser um obreiro zelador da sã doutrina e zelador da palavra de Deus. Por isso que aparece essa concordância em alta escala com o divórcio em massa, com a roubalheira da igreja, com os escândalos, com a pedofilia, com a exploração, que são verdadeiros exploradores da fé, não tem comprometimento com a santa palavra de Deus. Por que de tudo isso? Por que tudo isso tem vindo à tona? Por que de tantos escândalos em massa, meus irmãos? Mas algo extraordinariamente em alta e larga escala de escândalos que nós temos no momento. Por quê? Por que tudo isso está acontecendo? O porquê de tudo isso é muito fácil de explicar. As pessoas perderam a noção. Fique tranquilo, meu irmão está dando só soprando um dentinho, mas já vai passar. Então as pessoas perderam a noção do que é correto, perderam a noção do que é santo e estão apoiando o profano. Eles preferem confiar sua família, a sua esposa, as suas filhas jovens moças, os seus jovens filhos, rapazes, eles preferem confiá-los a lobos devoradores que estão ali com as suas presas prontas para saltar e dar o bote e destruir. Então são verdadeiros lobos vorazes e as pessoas estão confiando as suas famílias a esse tipo de pessoas, de pregadores, de pastores autoconsagrados, pessoas que não têm um currículo ministerial, não têm uma história de vida ministerial, não foram levantados, não tem uma escala hierárquica saindo de auxiliar até o pastorado, provando para a congregação, para a comunidade, provando quem ele é, quem deixou de ser, em 1 ano, 2 anos, as pessoas não analisam o que eles pregam. Aqui nas redes sociais, por exemplo, é muito fácil, não precisa nem de 1 ano para você analisar um canal de uma pessoa corrupta, é só você conviver com ele, mas vocês convivem e ficam convivendo e apoiando esse tipo de gente. Então é muito fácil, você conviveu com a pessoa, comeu 1 quilo de sal com alguém, você já vai saber pelas intenções, pelos vídeos gravados, se um vídeo se desconecta com o outro, se os vídeos estão batendo um com o outro, se a pessoa é coerente no que fala, se a pessoa tem testemunho, se ele mostrou a vida dele em meio aos vídeos, mostrou a família, qual é as teses que ele defende, qual é a doutrina que ele está defendendo. É fácil de analisar, mas é que as pessoas hoje não querem compromisso com Deus, nem com a Bíblia, nem com a verdade. Se tiver que sentar para ouvir, eles não ouvem, porque eles querem dar uma rebuscada em cada lugar e achar que está ciente do conteúdo. Então é por isso que tem acontecido essas desgraças em alta escala, porque as pessoas preferem confiar sua família, sua filha amada, sua esposa amada, seus filhos amados, a lobos dentro de uma congregação, do que procurar uma congregação ou uma pessoa que verdadeiramente tenha caráter e moral para os guiar e os pastorear, porque pastorear é muito sério. Na verdade, pastorear, você está entregando a sua vida e a sua família para alguém te aconselhar, te guiar. E se esse guia não é um guia fiel, não é um atalaia verdadeiro, não é um arauto de Deus, você vai acabar no abismo, junto com ele. Porque o pastor no original, eu falei várias vezes aqui que é um guia. E se é um guia, para onde está te guiando? Qual é o caminho que essa pessoa está te conduzindo? Então, ao invés de aceitar os cuidados de um obreiro sério, ordeiro,
pregador da palavra da verdade, que tem um sentimento puro, que quer ver as pessoas em paz, felizes, que quer ver as pessoas salvas, quer livrar as pessoas da condenação eterna através daquilo que prega, está lhes conduzindo à sã doutrina, às sãs palavras, tem compromisso, quer cuidar dos seus filhos, da sua família. Essas pessoas de hoje em dia não querem esse tipo de obreiro. Eles não gostam de submissão, de obediência e de ordem. Eles querem bagunça, baderna. Eles querem viver uma vida desregrada e descompromissada, descomprometida com o reino dos céus. E é por isso que está acontecendo todo esse tipo de atrocidade. Outra coisa que tem levado as pessoas em alto escalão a viver essa vida desgraçada dentro do evangelho, essa vida sem graça, é porque são vaidosos, são muito mundanos, são muito vaidosos, são orgulhosos, soberbos, insubmissos, querem viver a vida de vaidade, não querem se render ao evangelho verdadeiro e renunciar a nada. Então daí vão ter líderes conforme as suas próprias ideias e concupiscências. E é por isso que a igreja tem descido à bancarrota nesta última hora. Por quê? Porque as pessoas não querem se submeter à vontade de Deus, não querem se comprometer com a palavra de Deus, não querem pagar o preço. Então acabam nas mãos desses lobos devoradores. Outra coisa, isso aí eu já notei, é sempre assim. Depois que o leite derramar, não adianta ninguém chorar, meus irmãos. Não adianta chorar, como o caso que nós temos visto aí de destruição de família, de pastores assassinos, de pastores corruptos, pastores aí cometendo atos terríveis na vida sexual, essas igrejas aí que têm cometido todo tipo de atrocidade, trisais, homenagem, troca de casais, sexo absurdo, imoralidade, roubalheira, envolvimento até o pescoço com a política, desgraça e mais de desgraça. Depois do leite derramar, não adianta chorar. Já dizia a minha avó, minha falecida avó já dizia, você já cozinhou, sabe muito bem, você está aquecendo um leite, seja onde for, se você ali passar da temperatura certo do tempo certo, ele vai subir, vai derramar. O que adianta depois que sujou todo o teu fogão lá, você ficar reclamando? Vai adiantar você reclamar? Não adianta chorar, nem espernear. Você não deu atenção enquanto estava em ponto de fulgor ou de fervura, você não cuidou do recipiente, você não cuidou de nada. Então o que adianta você ficar reclamando e chorando depois, se lamentando, se você foi de comum acordo, você observou, você estava diante daquele fato, você estava vendo aquele calor excessivo, aquela atitude chegar no ponto de fulgor e fervura, e aí subiu e derramou, e não adianta. Aí você tem que recorrer a Cristo e pedir misericórdia para a tua alma. Então esse é o problema sério, que as pessoas se lamentam depois que as coisas acontecem, mas enquanto tem alguém lhes orientando antes, para que eles tenham cautela, vergonha na cara, que eles sejam ordeiros, que eles sejam sérios, que eles zelem do que eles receberam de Deus, eles não aceitam, eles não concordam. Aí, porque a igreja sempre foi assim, Deus colocou entre vós atalaias, homens, arautos, guias, pastores, para orientar. Essa é a função do líder. Quando a gente orienta alguém aqui, eles não querem orientação divina, preferem buscar as orientações humanas, os conselhos humanos e deixam os conselhos de Deus, acabam passando por grandes tribulações. E aí não adianta, depois que você está com a sua vida destruída, muitas pessoas não têm nem como corrigir mais uma vida conjugal, muitas pessoas não têm nem mais como corrigir uma vida ministerial, e outros estão a um passo de perder a sua própria salvação, e outros até a sua própria vida, no sentido de vivência aqui nesse mundo, de desfrutar sua própria vida com liberdade aqui nesse mundo. Estão perdendo o direito, porque estão sendo presos, estão se tornando aí presidiário de um sistema, ou estão se tornando aprisionados a uma pessoa, ou uma congregação, uma vida, ou a um sistema religioso, qualquer coisa. Então vocês têm que ser livres, e vocês têm que aceitar o conselho de Deus, porque vocês têm sido alertados muito, principalmente membros aqui do canal Bíblia em Foco, não tem de se queixar se porventura cair no abismo, porque foram extremamente orientados por dentro da palavra, com maior cuidado. Então não há desculpa. Depois, como dizia a minha avó, de derramar o leite, não adianta ficar chorando, meus irmãos, está entendendo? E o que se deve fazer? O que se deve fazer é limpar o fogão, ou seja, remover a sujeira toda. Se você está vivendo nesses últimos dias, nessa última hora da igreja, você foi orientado, você não deu ouvidos, você passou por cima das diretrizes, das verdades, e subiu aí e derramou e sujou teu fogão, falando da vida espiritual, não vai adiantar você ficar se lamentando, chorando,
se lastimando, você, se ainda tiver condições de acertar, acerte. Se não tem condições de acertar mais, às vezes recorrer ao início, você vai ter que pelo menos tentar corrigir para viver a sua vida e tentar herdar a salvação da sua alma. Vocês estão entendendo? Então não adianta, meus irmãos, se lamentar. O que tem de fazer é limpar o fogão e remover toda a sujeira, a impureza, e limpar no sentido desta situação degradante que nós estamos vivendo. Então por que muitas pessoas estão destruídas? Porque deram o direito de preferir ser orientados e pastoreados e guiados por esses líderes aí. Essas pessoas que se autoconsagram, que na verdade nunca foram consagrados por ninguém, a não ser por um falso obreiro que adquiriu uma patente falsamente falando de pastorado e vai lá e põe as mãos sobre essas pessoas e os declara bispo, apóstolo. Pode cuidar que todo rebelde que saiu de uma igreja grande, que não tinha nome, ele recorreu a um rebelde também para impor as mãos sobre ele, para dizer que ele agora é apóstolo, porque ninguém pode duvidar. Mas eu continuo duvidando do ministério de muitas pessoas que se dizem obreiros, pastores, bispas, pastoras, reverendas e apóstolos que estão se autodenominando aí obreiros nessa última hora da igreja. Você não tem ideia do que é um verdadeiro pastor, ser levantado hierarquicamente debaixo da submissão. Você não tem ideia do que é um obreiro experimentado. Um obreiro experimentado, ele está no coração de Deus. Ele trabalha para Deus, ele trabalha em favor da obra, ele trabalha em favor das pessoas, ele zela daquilo que ele recebeu, principalmente da sã doutrina da palavra de Deus. Espero que vocês tenham entendido aí o pequeno vídeo, porque estou gravando uma série recapitulando aí de o porquê de todas essas atrocidades e tentando recapitular todos esses últimos acontecimentos que trouxeram desgraça em massa para a Igreja de Cristo sobre a face da terra. Meus irmãos, fiquem em Cristo, viu? Somente em Cristo vocês não serão condenados e nem confundidos. Seremos exaltados e justificados na pessoa bendita dele. Fiquem em Cristo.